Olá, meus queridos, estamos de volta com o estudo da lição da Escola Sabatina e nesta segunda, 25 de novembro, o título da lição é As Palavras da Vida Eterna. Estamos aí chegando já ao finalzinho aí do mês de novembro, bem como o final do ano, né? E o que você tem feito? O que você fez ao longo desse ano? Será se você se aproximou mais de Jesus? Será se você buscou uma comunhão mais íntima, mais estreita com Jesus? Queridos, a lição desta segunda é uma lição excepcional, uma lição fantástica, e conta ali o momento em que Jesus ele dirigiu uma pergunta aos discípulos, e Jesus fez a seguinte pergunta, ele perguntou se os discípulos o abandonariam, e a resposta de Pedro foi algo fantástico. A forma como Pedro respondeu a Jesus mostrou ali a intimidade que Pedro e os discípulos tinham com Jesus. A intimidade, a comunhão genuína que os discípulos tinham com o Mestre. Embora Pedro tenha negado Jesus, em alguns momentos se mostrou truculento, ríspido, mas isso não vem ao caso, queridos. Somos seres humanos, falhos, pecadores, mas a forma como Pedro responde Jesus é uma forma fantástica. Parafraseando o que Pedro respondeu quando Jesus os perguntou se eles o abandonariam, e Pedro disse: Senhor, para onde nós iríamos se só tu tens palavra de vida eterna? Queridos, Jesus faz uma pergunta para Pedro e Pedro responde Jesus com outra pergunta: Senhor, para onde nós iríamos se só tu tens palavra de vida eterna? Essa deve ser a nossa resposta, querido. Quando nós estivermos passando por dificuldades na vida, nós devemos agir da forma como Pedro agiu. Para onde eu vou se não for para os braços de Jesus? A quem eu devo seguir se não for a Jesus, o meu mestre, doador de vida e liberdade? A resposta de Pedro mostra a comunhão que eles tinham com Jesus. Eles reconheciam Jesus como o autor da vida, aquele que tinha e tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Então isso mostra que Pedro e os demais discípulos eles tinham uma comunhão e uma ligação muito forte com o Mestre. A expressão vida eterna ou palavras semelhantes ocorrem pelo menos 17 vezes em João. Esta expressão não se refere simplesmente à existência futura do Espírito, a tornar-se parte de uma entidade eterna ou algum conceito vago, mas refere-se ao poder vivificante que traz a salvação e sentido à existência presente, bem como a vida que não terá fim, que receberemos na volta do Senhor. Em alguns momentos, Jesus ele também se intitulou como o pão da vida. E é por isso, queridos, que muitos tinham dificuldades para reconhecer quem era Jesus. Por exemplo, quando ele encontrou aquela mulher junto ao poço, e ele pediu água, e a mulher disse: Senhor, como tu vais tirar água se tu não tem um balde, se tu não tem uma bacia, e o poço é fundo? E Jesus estava ali falando de maneira espiritual, mas aquela mulher estava entendendo de maneira literal. Quando Jesus ofereceu água para ela, e disse que da água que ele oferecesse, ela jamais teria sede, pelo contrário, ela seria fonte a jorrar. Isso mostra também que Jesus ele é a fonte de água viva. Assim como ele é o pão da vida, Jesus também é a água viva. Queridos, se nós quisermos beber dessa água, se nós quisermos saciar a nossa fome com esse pão, Jesus está nos chamando. Ele nos chama diariamente. A Bíblia está repleta de convites de Jesus nos chamando para nós sairmos das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus diz: Vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Apocalipse diz: Tornai-vos a mim, e eu me tornarei para vós. Este é o convite que Jesus faz diariamente para mim e para você. Somente pela fé, cremos que Jesus Cristo veio ao mundo para viver e morrer em nosso favor. Recebemos essa fé como um dom divino, mas precisamos escolher de maneira consciente nos entregar a Jesus, nos arrepender e reivindicar seu sangue para obter o perdão e a purificação dos pecados. Portanto, queridos, não basta somente crer, não basta somente dizer: Senhor, eu aceito, mas nós temos que fazer algo, nós temos que nos mover,
Nós temos que fazer a nossa parte também para que Deus possa agir na nossa vida. Queridos, esta é a lição desta segunda. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você para compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nesse momento, aí mesmo onde você está, feche seus olhos para nós falarmos com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, Senhor, muito obrigado pelos momentos que aqui passamos. Abençoa cada ouvinte, cada telespectador. Em nome de Jesus. Amém.